Meus amados e meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o obreiro Bruno Pacheco, em nome do Senhor Jesus, com mais um momento de reflexão para que você possa acompanhar e para que você possa refletir comigo sobre algo. Eu quero que você reflita comigo sobre algo aqui essa noite. E eu quero ler 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está no livro de Oséias. O primeiro texto que eu quero ler está no livro de Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Antigo Testamento. Nós vamos ler 2 textos da Bíblia Sagrada aqui para que eu possa fazer o meu comentário e a minha reflexão. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui no livro de Oséias, para que eu possa acompanhar o texto. Você que tem a sua Bíblia, abra aí comigo, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Oséias. Deixa eu achar o texto aqui do livro de Oséias, para que eu possa ler em nome do Senhor Jesus. Deixa eu procurar o texto aqui na minha Bíblia, para estar de acordo com o que vou falar. Achei o texto aqui. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, que diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Vamos ler de novo a parte A do versículo. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. A parte A do versículo. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Até aqui. Vamos ler agora o texto de 2 Pedro, capítulo de número 2, capítulo de número 3, perdão. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, capítulo de número 3, perdão. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, que diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, usando esses 2 textos, eu quero fazer aqui uma rápida reflexão sobre algo bem difícil.
certa feita, hoje à tarde, por colocar um status no Facebook, onde eu coloquei que a igreja evangélica precisaria ver mais pregações presbiterianas, porque nelas haviam muito conhecimento. E deixa eu falar algo aqui acerca disso. Por causa desse status, fui tido como herege por um irmão. Por causa desse status, fui tido como herege por ter colocado esse status dizendo que a igreja evangélica precisaria ver mais pregações presbiterianas. E por que eu acho isso, e por que eu não retiro aquilo que eu coloquei? Porque nas pregações presbiterianas você adquire muito conhecimento. Você passa a ver a Bíblia de um modo que você não via antes. E foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu comecei a ver as pregações presbiterianas, eu comecei a entender a Bíblia no seu devido contexto. E pelo fato de eu colocar esse status dizendo que a igreja evangélica precisaria ver mais pregações presbiterianas, eu fui tido como herege. O que eu quis dizer com esse status? Eu quis dizer o seguinte, que através das pregações presbiterianas você adquire muito conhecimento. E de fato você adquire isso porque eles ensinam a Bíblia como ela é. Porque a Bíblia, em seu devido conjunto, a Bíblia deve ser interpretada no seu contexto. Nada deve ser tirado fora. Nada deve ser colocado para fora da Bíblia. Tudo tem que estar dentro dos seus padrões. E o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer unicamente que a igreja evangélica precisa entender a Bíblia de modo melhor. E a igreja presbiteriana, ela ensina a Bíblia vamos dizer assim, de um modo correto. Foi unicamente isso que eu quis dizer. Eu não quis ofender ninguém. Então eu deixo minha posição aqui sobre isso. Tá? Segundo ponto que eu quero destacar é que nós precisamos parar com essa briga dos pentecostais e dos teólogos. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos nos unir, porque quem perde com isso é o reino de Deus. Quem perde com essa briga defendendo posição é o reino de Deus. Por exemplo, eu não posso dizer que a posição de um presbiteriano está errada. Assim como eu não posso dizer que a posição de um pentecostal está errada. Eu sou pentecostal. Tanto que tem coisas com a igreja presbiteriana que eu discordo. Mas em sua grande maioria os presbiterianos são sábios. Nós temos que parar com essa briga de achar que para os pentecostais a teologia não tem valor. E dos pentecostais achar que a teologia não tem valor. Nós precisamos parar com esse embate no meio da igreja. Porque há hoje um embate no meio da igreja acerca disso que é desnecessário. Há hoje um embate no meio da igreja acerca disso que é desnecessário. Foi isso que eu quis dizer naquele status, que a igreja evangélica, através de pregações presbiterianas, precisa ter mais sabedoria da palavra. Foi isso que eu quis dizer. E teve gente que interpretou mal. Teve gente que até me chamou de herege. Mas eu acho que não, porque a igreja precisa adquirir mais conhecimento. A igreja brasileira precisa adquirir mais conhecimento acerca das coisas de Deus. A igreja brasileira ela precisa adquirir mais conhecimento acerca das coisas eternas, acerca das coisas que são eternas. Porque tendo essa briga, esse embate de posição, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai chegar com esse embate de posição a lugar nenhum.
Onde é que a gente vai chegar com esse embate de posição? Discordar de algumas coisas? Até nós discordamos. Mas com esse embate de posição, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Com esse embate de posições, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente só vai fazer, sabe o quê? Com esse embate de posição, se assemelhar ao mundo. É isso que a gente vai fazer. A gente vai ficar sendo... Se a gente corroborar com esse embate de posição, se a gente apoiar esse embate de posição, a gente vai ficar semelhante ao mundo. A gente vai ficar sendo semelhante ao mundo. Porque há esse embate de discordância, a essa desavença teológica. E eu faço a pergunta para vocês, tanto os teólogos quanto os pentecostais. Até quando essa briga vai durar? Até quando essa briga vai durar? Porque nós estamos perdendo almas com isso. Até quando essa briga vai perdurar? Sempre. Porque a Bíblia, ela não é um livro de contenda. A Bíblia, ela é a palavra da vida. E se tem dissensão no meio por causa de opinião, há pessoas que não estão vivendo a Bíblia corretamente. Porque dissensão no meio de opinião, todo mundo, por causa de opinião, todo mundo tem. Eu digo uma coisa, o meu ministério foi enriquecido por causa de pregações presbiterianas. Eu aprendi muito. Então por que muitos que estão na igreja não podem aprender com pregações de outros pregadores? Por que muitos pentecostais que estão na igreja não podem aprender com pregações de outros pregadores, não podem estudar? Onde é que a gente vai parar aqui nessa briga? Onde é que o reino de Deus vai parar com essa briga? Onde é que o reino de Deus vai terminar com essa briga? A gente vai viver séculos após séculos com essa briga? A gente vai viver séculos a séculos com essa divisão de interpretação. É isso que vai acontecer. A gente vai viver século atrás de século por causa dessa divisão de interpretação. É isso que vai acontecer. E vamos viver brigando. Vamos viver como crentes no mesmo Senhor, no mesmo Jesus, brigando. Vamos viver como crentes em Jesus, brigando. A igreja hoje parece mais um ringue de luta. Os presbiterianos versus os pentecostais. A igreja no Brasil parece mais um ringue de luta. Parece mais um ringue de boxe, de MMA. É isso que parece. A igreja não está parecendo igreja. A igreja, na maioria de suas vezes, não está parecendo igreja. E essa que é a verdade. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo uma guerra de interpretação. Nós estamos vendo uma guerra de interpretação. Porque os presbiterianos são melhores do que os pentecostais. Porque os pentecostais são melhores do que os presbiterianos. Gente, vamos parar com essa briga. Quem está perdendo com isso é o reino de Deus. Tem um homem muito sábio chamado Paulo Júnior, que é presbiteriano. Eu tive muito conhecimento através das pregações dele. Hernandes Dias Lopes também. Um homem sábio.
bíblico. Marco Feliciano, que é do lado pentecostal, um dos maiores pregadores pentecostais. Paulo Júnior, um dos maiores pregadores presbiterianos do Brasil. E não é um que é melhor do que o outro, não. Os dois têm posições diferentes, mas isso não descaracteriza o Evangelho. Isso não descaracteriza a pregação do Evangelho. Ser herege, eu vou dizer uma coisa aqui, herege é quem dá falso ensinamento. Mas ser tido como herege por dar uma opinião, isso é totalmente fora do contexto. Ser tido como herege por ter uma opinião é totalmente fora do contexto, porque a heresia, ela é ensinamento que é contrário à palavra de Deus. Agora, por você dar uma opinião, você não é herege. Tá? Por você dar uma opinião, você não é herege. A igreja, ela está equivocada. A igreja está cada vez mais sem conhecimento. Nós estamos aqui para sermos enriquecidos com a pregação do Evangelho e não para matar um a fé do outro. Nós estamos aqui para ser enriquecidos. E é isso, e é para isso que nós estamos aqui, para ser enriquecidos pela pregação do Evangelho, não para matar uma fé do outro, não para ficar com uma briga de linha de pensamento, porque isso mata. Isso mata. Nós possamos ter uma concordância de opinião. Hoje é muito difícil você ter uma concordância de opinião. Hoje você tem que guardar a sua opinião para você, pronto, acabou. Hoje você já não pode mais partilhar a opinião. Você já não pode mais partilhar a opinião. Se você partilhar a sua opinião, você é tido como herege. Essa que é a verdade. O povo ele precisa ter mais sabedoria no que ele fala. A igreja evangélica precisa ter mais sabedoria. A igreja cristã precisa ter mais sabedoria acerca do que ela fala e do que ela vive. Porque nós vamos morrer se nós tivermos essa divisão. Essa divisão não vai levar ninguém para o céu, igreja. Igreja viva, essa divisão não vai levar ninguém para o céu. Essa divisão só vai matar. Que nós possamos nos juntar em favor ao reino de Deus e não contra o reino de Deus. Porque hoje o que a gente vê é uma linha de pensamento, uma linha de definição, uma briga entre os evangélicos pentecostais e os evangélicos presbiterianos. Na verdade, o que está havendo é briga. Cada um cuida das suas igrejas, é cada um para si. Ninguém mais está se importando com as vidas que estão lá fora. A gente precisa parar com essa briga. A gente precisa se unir em favor do reino de Deus. Cristo foi união. Cristo não foi briga. Cristo foi união. Cristo não foi briga. Cristo não foi cada um para si. Cristo foi todo mundo unido. A gente precisa parar. Igreja Cristã do Brasil. A gente precisa parar com essa briga. Parar com essa contenda. Porque essa contenda não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Essa contenda, essa briga entre a igreja evangélica presbiteriana e a igreja evangélica pentecostal não vai levar a lugar nenhum. E nós não vamos ganhar almas por causa disso. Nós não vamos ganhar almas por causa de briga. Nós não vamos ganhar almas por causa de divisão. Mas nós vamos ganhar almas
quando nós nos posicionarmos como amigos e nos abraçarmos em favor do reino de Deus. Essa briga tem que parar, porque lá no chão não vai ter placa. Lá no céu, igreja, vai ser um povo, aleluia, unido e remido, igreja. Lá no céu vai ser um povo, aleluia, crente, lebaço e demanda, remanácia. Lá no céu vai ser um povo crente, unido e remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Não vai ter briga de placa. Não vai ter briga de igreja, labaxer e minácia. Vai ser um povo unido e remido, arabacanda, remassai, pelo sangue do Cordeiro. E nós precisamos nos tolerar, igreja. O que está faltando é a tolerância entre os cristãos, aleluia. A tolerância entre os cristãos, aleluia. O verdadeiro ensino da palavra. É o que está faltando, a união, aleluia. A desunião de muitas igrejas está matando o povo de Deus. Que nós possamos parar com essa briga. Que nós possamos parar com essa palhaçada e nos posicionarmos em favor do reino de Deus. Não contra. Claro que tem umas coisas dos presbiterianos que discordamos, mas em sua grande maioria os presbiterianos são sábios, os pentecostais também. Eu sou de uma igreja pentecostal, da Assembleia de Deus, e assisto pregações presbiterianas. O povo cristão também tem preconceito. O povo cristão está com preconceito acerca de muitas coisas. Estão velados, estão fechados acerca de muitas coisas. Precisam se abrir mais para o ensinamento da palavra. Que é isso que falta em muitas igrejas, de ensinamento. Muitas igrejas não têm mais. Acabou o ensinamento sistemático das Escrituras. Acabou. Não tem mais. Muitas igrejas não fazem. Que nós possamos parar de olhar para o nosso próprio nariz e olhar para aqueles que estão precisando. Olha o ministério de Paulo Júnior, por exemplo. O lindo trabalho que eles fazem. Nós temos que parar com essa briga e pensar mais no povo de Deus. Pensar mais naqueles que estão sozinhos. Aqueles que estão precisando da palavra. E repito, claro que os presbiterianos e os pentecostais têm posicionamentos diferentes. Os presbiterianos são mais teológicos, os pentecostais são mais bíblicos e espirituais. Claro que há posicionamentos diferentes, mas isso não impede de sermos amigos, de comungarmos, de termos comunhão juntos. Que nós possamos parar com essa briga. Para com isso. Porque isso não vai levar a nada. Bom, amados, fica aqui a minha reflexão em nome do Senhor Jesus. Fica aqui o meu posicionamento acerca daquilo que foi falado, acerca daquilo que foi escrito. Quero dizer que mantenho minha opinião
não vão mudar. Precisamos de um evangelho verdadeiro, a igreja evangélica ela precisa ter mais conhecimento da palavra, ter mais ensinamento na maioria das igrejas. Mantenho minha opinião, não tiro, mas eu quis fazer esse vídeo para avisar, alertar a igreja que nós possamos parar com essa briga, que nós possamos parar com isso, porque isso não nos leva a lugar nenhum, porque lá no céu seremos todos um povo unido. Aqui na terra estamos separados, mas lá no céu seremos todos um povo unido, num só corpo, num só espírito. Então que nós possamos começar, nós como cristãos verdadeiros, dando exemplo aqui na terra. Porque nada adianta não dar um exemplo aqui na terra e querer dar exemplo no céu. Se nós não damos um exemplo de comunhão aqui na terra, como nós vamos dar exemplo no céu? Hoje a gente vê mais desunião de igreja do que união, querido. Hoje a gente vê mais desunião, hoje é cada igreja uma para si. Não tem mais união. Porque um presbiteriano é melhor que um pentecostal. Porque um assembleano é melhor que alguém da Batista. Não tem isso. Isso tem que acabar. Isso tem que terminar. Porque nós seguimos o mesmo livro. Nós seguimos o mesmo Cristo. Nós seguimos o mesmo Deus. E seguimos o mesmo Espírito. Isso tem que acabar. Então fica aqui o meu apelo à igreja evangélica brasileira. Vamos parar com essa briga. Esse vídeo vai estar lá no YouTube, para quem quiser ver. Vamos parar com essa briga, vamos parar com essa confusão. Porque é exatamente o que o inimigo quer. Vamos parar com isso. Vamos estudar, vamos ler as escrituras um pouco mais. Vamos orar um pouco mais. Vamos falar um pouco mais de Jesus. Alamanaia fébia, sempre decadarabassuricanderemanaya fé, sem briga de placa. Vamos falar um pouco mais de Jesus. Vamos espalhar o amor, o evangelho de Cristo, aleluia. Vamos decadarabassuricanderebia fébia. Vamos espalhar o amor, que precisa ser espalhado através do evangelho. Vamos espalhar o amor. Vamos ser usados para dar vida e não para matar. Vamos ser usados para dar união, a lavar a sébia e não para matar. Porque Deus quer uma igreja viva. Deus não quer a igreja morta. O pregador Gentil Max me disse uma coisa muito sábia. Grito não é sinal de avivamento. Puro puro não é sinal de avivamento. E isso a gente vê hoje. Quantos que pulam? Quantos que falam em língua assim, que estão no adultério? Quantos que rodam e que estão no adultério? A gente vê isso hoje. A gente, de algum modo, vê isso hoje na igreja. Quantos crentes que se dizem pentecostais e que são mau caráter? Quantos crentes que se dizem crentes e que não pagam o que devem? A gente vê isso hoje na igreja. A gente vê isso de algum modo. A igreja precisa se unir mais. Não importa a placa, não importa a denominação. A igreja precisa se unir mais. Eu digo, a igreja cristã, os presbiterianos, os batistas, os pentecostais, nós precisamos se unir mais. Se unir. União, igreja. Porque é isso que vai nos levar para o céu. Nós vamos para o céu de mãos dadas, igreja. Não terá contenda, não terá dissolução no céu.
Não terá briga de placa, assembleiano, batista, presbiteriano. Todos nós que somos fiéis, todos nós que somos tementes à palavra de Deus, vamos para o céu. Não terá briga de placa, não terá, igreja. Não terá. Que nós possamos viver em união, andarmos em união, comermos em união e termos comunhão em união uns para com os outros. Porque a Bíblia diz isso, ter união uns para com os outros. Tem pessoas que estão precisando da palavra e por causa dessa briga estão saindo, porque estão se sentindo escandalizados. Quanto a ser chamado de herege, eu não vou falar nada sobre isso. Eu não preciso falar. Para quê? Deus é a minha defesa. Deus, ele sabe que eu procuro a união da igreja e não a desgraça. Deus, ele sabe que eu procuro a união da igreja e não a desgraça. E eu não estou pregando heresia ao fazer um comentário. Eu estaria pregando heresia se eu estivesse desfazendo a Bíblia. Eu não estou desfazendo a Bíblia, eu estou pregando a Bíblia como ela é, portanto não estou sendo herege. E eu não vou me pronunciar acerca disso. Eu não vou perder tempo procurando defesa acerca disso. Porque Deus é o meu advogado e juiz. Ele é a minha defesa. Ele sabe que eu estou procurando a união da igreja e não a desgraça. E vocês, pastores e obreiros das Assembleias de Deus e das outras igrejas, deveriam fazer o mesmo. Procurar a união e não a desgraça. Porque Deus quer um povo unido. Deus não quer um povo apartado. Nós, em Cristo Jesus, somos um correcanaia sebe, mandarrábia sébia. Somos um corpo em Deus. Nós somos um corpo, aleluia. Nós somos um corpo em Jesus. E no céu, nós seremos cheios da graça. E no céu, igreja. Então, que nós possamos nos unir. Porque Deus, ele quer a união. Deus, ele não quer desunião. Deus, ele não quer um povo só. Deus, ele quer um povo unido, remido e lavado pelo sangue. Então, que nós possamos nos unir aqui na terra e também no céu. Em nome do Senhor Jesus. Fica aqui a minha reflexão. Fica aqui a minha opinião. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você que é pentecostal, você que é presbiteriano, que Deus abençoe. Você que é crente em Cristo Jesus, você que é um cristão fiel, que Deus te abençoe, que Deus possa guardar a tua vida, que Deus possa guardar a tua casa, que Deus possa guardar o teu ministério, que Deus possa iluminar o teu caminho. Que 2020, para você, presbiteriano, para você batista, para você pentecostal, seja um ano abençoado em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nosso Deus em Cristo Jesus, em que nós possamos ainda mais nos unir para a honra e glória do Reino de Deus. Que Deus te abençoe, abraço e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.